sobre a bênção, Pai. Ó Deus, edifica-os, os abençoa, os fortaleça. Abençoa a saúde física também e a saúde espiritual. Esteja com a tua boa mão sobre a vida de cada um deles, guiando-os, abençoando-os, orientando-os, protegendo. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um desses líderes que o Senhor colocou, escolheu. Abençoa-os, proteja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim, vou ler. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que possamos perseverar na oração, independente das circunstâncias. Como o Senhor Jesus diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essa é a forma de vencer as aflições do mundo. É através de Jesus, por meio da oração. Vou pedir agora para Almerinda. Almerinda, por favor, faça uma oração pelos nossos pastores. Hoje eles são o nosso foco aqui. Ore pela saúde dos nossos pastores, saúde física, emocional e espiritual. Senhor, Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor é o mantenedor da vida. A Ti toda honra, toda glória, hoje e eternamente. Ó Deus, neste momento que nos reunimos, intercedendo pelos nossos pastores, neste momento nós, de forma específica, queremos pedir pela saúde dos nossos pastores. Ó Deus, estes que estão ligados nesta sala online, os demais pastores da nossa igreja, do nosso presbitério, do nosso sínodo, da igreja IPB, os pastores espalhados pelo planeta, nós pedimos que a boa mão do Senhor seja sobre cada um, dando sabedoria, dando instrução, dando a saúde emocional, ó Pai, porque mesmo que o corpo seja vigoroso, se o emocional não estiver bem, nada vai bem. Portanto, Pai, que o Senhor cuide dos teus servos, cuide dos teus filhos de uma forma muito especial na área emocional. Sabemos que vivemos um momento turbulento, um momento nunca vivido antes, um momento que paira muitas dúvidas, mas, ó Pai, o Senhor também se faz presente no caos. E no caos nós queremos agarrar mais firmemente ainda a Tua mão. E que assim seja com cada servo Teu, Pai. Que eles estejam firmados no Senhor, que eles estejam fortalecidos no Senhor, que eles estejam segurando firmemente a mão do Senhor. E assim, Pai, também pedimos pela saúde física. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo cada um dos teus servos. Se tem algum com enfermidade, Pai, clamamos a cura do Senhor. O Senhor que formou cada célula nossa, Pai, ainda invisível, ainda naquela substância que não era praticamente nada. Que o Senhor, Pai, com a tua mão poderosa, derrame cura, Pai amado. Abençoa os relacionamentos, Pai. O relacionamento com esposa, com filhos. Porque se dentro do nosso lar os relacionamentos não estiverem bem, como iremos nos tratar com outras pessoas? Como os nossos pastores irão cuidar das ovelhas se dentro de casa não estiver bem? Assim, Pai, cuide da saúde dos relacionamentos, Pai.
Nós entregamos estas vidas, Pai, clamando ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça infinita, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para a Denise que coloque um hino. Vamos cantar o hino, meus irmãos? Hino 129. Vigilância e oração. Precisamos vigiar e orar o tempo todo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nosso Deus, nosso Senhor, Pai de amor, Pai de misericórdia, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Te rendemos graças e te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pela manhã que o Senhor nos dá, por esse encontro que estamos aqui hoje, reunidos, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada pastor que está aqui, os que não puderam vir, todos os pastores do nosso presbitério, nosso sínodo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor. Abençoe o ministério deles, Senhor. E, principalmente, Pai, que a palavra do Senhor seja propagada através da vida de cada pastor, Pai. Eu te agradeço por este momento. Quero pedir também, Senhor, pela vida do reverendo Ildemar, que irá trazer a mensagem. Que o Senhor abençoe o teu servo. Usa-o, Senhor,
para falar da tua palavra, que a tua mensagem, Senhor, fique nos nossos corações e que nós possamos aprender, entender e viver cada dia mais a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus queridos, eu quero agora passar a palavra à nossa querida secretária presbiterial, Maria Biagina, que tem uma mensagem para os nossos pastores. Bia, a palavra está com você. Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja sempre entre nós. Vamos orar mais uma vez antes de eu iniciar a minha mensagem. Senhor, Pai querido, eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Queremos Te agradecer nessa manhã por tudo que já aconteceu aqui neste encontro e pelo Teu poder e soberania, pela Tua presença, pela Tua igreja, pelo dom da vida, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela graça, pelas vidas alcançadas, pelos cuidados e por tudo que Tu nos concedes. Pela palavra que vai ser ministrada pelo pastor Eudemar, que ela permaneça em nossos corações e que possamos fazer a diferença ao propagar essa mensagem. Pela fé e que tenhamos sabedoria no agir, pensar e sentir que vem de Ti. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Agora, queridos, tanta coisa para se dizer, tanta coisa para falar. Mas o tempo é curto, nós teríamos que ter um dia inteiro para passar assim esse momento gostoso que nós estamos congregados, porque Deus tem uma participação importantíssima na nossa vida. Ele questiona, Ele não nos questiona, Ele nos manda tudo aquilo que devemos fazer. E ao homem ele deu inteligência. E o homem criou essa plataforma maravilhosa para que nós nos encontrássemos e vivenciássemos os nossos dia a dia. Momentos de orações nós temos vivido através das lives e temos sido muito edificantes. Mas vamos ao que nos interessa, que é falar dos nossos pastores. Bom dia a todos, novamente. A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Gratas somos a Deus pela oportunidade de estarmos unidas pelo seu amor, mesmo fora das igrejas. Hoje, nos deu a oportunidade de realizar esse breve encontro em forma de agradecimento e reconhecimento de tudo que o pastor representa para nós. Deus é puro, verdadeiro e sincero amor. Nos ensinou a orar e a oração é resposta. E todo esse amor nós transferimos para cada um dos pastores, presentes ou não. Em 1 Pedro 2,9, diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Com isso, nós concluímos que os pastores são eleitos por Deus e escolhidos para a missão de pastorear as ovelhas. E, como tal, precisamos da sua ajuda para conhecer a palavra do Senhor Jesus.
Um dia, a ordem divina soou mais forte ao seu coração, dizendo: filho, vai hoje trabalhar na vinha, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Em Mateus e Jeremias encontramos essas passagens. Não temas, eu sou contigo. Então, vocês, pastores queridos, decidiram consagrar toda a vida a serviço da expansão do reino de Deus na terra. Tiveram decepções, incompreensões, tristezas, angústias, até momentos de doença física. Porém, nada temeram, porque o seu coração foi consolado pela promessa da Bíblia. Deus tem confirmado e abençoado ricamente o ministério de cada um. Não importa a área que ele esteja, todos são pastores, evangelistas, missionários, que, por sinal, esses missionários padecem muito nos campos aos quais eles são levados. Mas com a força de Deus, com o poder de Deus, ele os consagra e tudo vai de acordo com a vontade. Juntos caminharam as esposas que foram verdadeiras companheiras, cheias de compreensão, solicitude, benevolência, paciência, entre outras atitudes. E também levando para o ensino do Evangelho os seus filhos, que são bênçãos divinas. Não poderíamos deixar de falar sobre os jubilados. O mundo, o comércio criou um dia específico para cada atividade, para cada para um efeito de felicidade para cada um de nós. É o dia do aniversário, é o dia das mães, é o dia dos pais, é o dia do pastor, mas os jubilados também têm sua vez. E nós somos gratos a eles, porque os jubilados é o mês de julho, mas o jubilado ele continua sendo pastor do mesmo jeito, ele continua pastoreando as suas ovelhas, cabecinha branca, bigodinho branco, e com uma experiência maravilhosa que Deus lhe concedeu. E eles não estão abandonando o seu ministério, pelo contrário, eles são jubilados, porém, eles continuam na missão e no exercício do seu ministério. Pastor Augusto, o senhor está vendo a sua barba? Ainda não chegou lá ainda, né? Mas a barba é só postiça, por enquanto. Então, eu quero dizer para vocês, queridos pastores, que o bondoso e soberano Deus os abençoe, edifique, proteja, fortaleça e os continue sustentando, hoje e sempre. Que Deus os abençoe, nos abençoe nessa manhã maravilhosa, ensolarada, que vem da bênção divina. Amém. Amém. Agora quero passar a palavra para o nosso ministro, pastor Idemar, que prontamente atendeu o nosso convite. Pastor Idemar, só abre o microfone que agora a palavra está com o senhor, tá? Aí o senhor clica em cima do desenho do microfone que ele libera o áudio aí para o senhor. Isso, aí. Obrigado, Denise. Essas instruções são muito úteis. Minhas queridas irmãs da Federação de SAFs aí do Presbitério de Campo Grande, primeiramente, parabéns pelo Rev Encontro. É um Rev Encontro virtual, né, nessa plataforma aí que já foi citada. Meus parabéns aí, Denise, à iniciativa da
da federação, tá bom? Por essa atenção, esse carinho com os pastores. Meu abraço aí a todos os meus colegas pastores do Presbitério de Campo Grande. Essa semana nós tivemos uma reunião da executiva do Sínodo e foi nomeado aí o reverendo Balbino, né, como secretário sinodal de apoio pastoral, e o reverendo Augusto sugeriu que ele fizesse parte do nosso encontro hoje para ir também familiarizando, aproximando aí com os pastores dos nossos presbitérios que compõem aqui o Sínodo do Mato Grosso do Sul, né? Agradeço aí, Denise, o mimo que eu recebi aqui com a família essa semana, uma cesta que expressa muito bem o carinho com que as irmãs da SAF sempre tratam a nós, pastores, e é um alento para a nossa alma esses carinhos da SAF, né, da federação, das SAFs, que tem tido conosco aí. Então, nossa gratidão tá, em nome da família. A Nilson está aqui agora comigo, que ela está no plantão de trabalho dela hoje, o dia todo. Então, ela não pôde me acompanhar aqui, mas Deus abençoe, muito agradecido em nome de toda a família. E, irmãs, a Luciana, aí, né, secretária de Espiritualidade, conduzindo tão bem as palavras aí da Bia. Eu não peguei o nome completo, é Maria? Bia Gina Plastina. Por isso que estão te chamando de Bia aí, né? Muito agradecida aí as palavras e a boa condução dessa plataforma aí pela secretária de Espiritualidade. Me foi pedido para falarmos um pouquinho sobre o pastor e a oração. Então, eu quero destacar aqui 2 textos para nossa reflexão e falar assim um pouquinho da importância desse assunto para o ministério pastoral e para a vida espiritual da igreja. O texto é de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1, que fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Parar para pensar um pouquinho nesse texto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O ministério pastoral nesse mundo não tem muitos encorajamentos. Então, nós, pastores, e as nossas igrejas entendem e nos ajudam muito nisso, nós precisamos de aprender dia a dia, nos fortificar e nos fortalecer na graça de Deus que está em Cristo Jesus, e a oração é esta ferramenta maravilhosa, esse meio de graça, para que o coração pastoral se fortaleça na graça de Deus que está em Cristo Jesus. O outro texto que irá acompanhar as nossas meditações e instruções desta manhã é 1 Timóteo, falamos 2, agora 1, também no capítulo 2, também o versículo 1 e agora acrescido do versículo 2, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Há uma exortação aqui, a palavra exortação quer dizer encorajamento, há um encorajamento aqui para que usemos das práticas da oração, da súplica, intercessão, ação de graças, orar por todos os homens e especialmente por aqueles que se acham revestidos de autoridade, e o objetivo é ver uma igreja caminhando sob a graça de Deus, com vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Com base nesses textos, nós vamos então abordar esse tema, o pastor e a oração.
Primeiro, nós devemos entender que a oração é um meio de graça. Meio de graça são meios que Deus deixou disponível a cada um dos crentes em Cristo, não só aos pastores, para caminharmos na graça de Deus e nos fortalecermos na graça de Deus, nesta que Paulo está dizendo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para o pastor, a oração não é além de um meio de graça, e assim como para os crentes, mas como o assunto aqui hoje é o pastor e a oração, nós vamos focar mais o pastor. As irmãs não se sintam excluídas, porque isso aqui é para todos os crentes em Cristo, né? O pastor, primeiro, ele é um crente em Cristo, depois ele exerce o ministério pastoral. Para nós, a oração, além de um meio de graça, ela é também um instrumento de trabalho. A oração é também um instrumento de exercício espiritual, um instrumento de trabalho da vida pastoral. Se você analisar, como pastores, nós oramos todos os dias. Oramos pelas pessoas que nos pedem, quantas pessoas que pedem nossas orações, né? Irmãos que estão passando por lutas, provações, vizinhos, amigos. Onde você chega, logo alguém vai te pedir para fazer uma oração. Essa semana mesmo nós tivemos a visita aqui da senadora do nosso estado no hospital, e depois nós fomos ter um momento de oração ali. Então, a gente, todo dia, somos convidados a orar pelas pessoas que nos pedem, oramos nos cultos, né? E pastor tem que até tomar cuidado, que às vezes se tem 3, 4 orações no culto, ele tem a tendência de fazer todas elas e não dar nem oportunidade aos irmãos de orarem, né? Oramos nos cultos e devemos dar espaço também que irmãos orem, mas oramos nas refeições em casa, oramos em nossas devocionais pessoais, oramos em nossas lutas pastorais, oramos por nós mesmos, oramos pelos outros, enfim. A oração é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho do pastor, e nós oramos todos os dias, oramos pelas razões mais diversas. E esse elemento, e eu quero destacar aqui alguns elementos da oração do pastor, e até fazer uma observação aqui, né? Alguns crentes pensam que a oração do pastor vale mais do que a deles. É um santo engano, né? Que a gente sabe que não existe isso, mas alguns crentes pensam, né, que nem devem orar e devem só chamar o pastor para orar. E essa ideia de que a oração do pastor vale mais. Mas isso aí a gente vê até nos discípulos. Parece que os discípulos, eles, num certo momento, eles pensaram assim, que Jesus tinha alguma oração secreta, algum segredo da oração, que ele falava com Deus e Deus atendia aquela oração, e os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. Quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é como se ele dissesse assim: Senhor, o Senhor tem uma oração forte aí que, quando faz, derrete a cera, né? E quando faz, Deus ouve, Deus atende. E ensina essa oração secreta para nós, esse segredo. Jesus, então, ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Está lá, esse pedido dos discípulos está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. E alguns crentes, às vezes, pensam isso também, que a oração do pastor ela tem alguns segredos assim que Deus ouve mais do que dos outros. A gente sabe que é um santo engano, mas, por outro lado, é importante que os irmãos da igreja vejam nos pastores homens de oração, homens que têm com Deus uma comunhão. Então, eu quero destacar aqui 4 ou 5 aspectos dessa oração pastoral, e eu sei que eu não posso extrapolar muito tempo aqui, senão a Denise corta meu microfone lá, mas, assim,
pelo menos 5 aspectos da oração pastoral. Primeiro, a oração. Quando Paulo fala aqui, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, Paulo está nos colocando aqui diante da graça de Deus que está em Cristo e de uma graça que Deus nos disponibiliza na pessoa de Jesus Cristo e, obviamente, nos chama para um relacionamento muito sincero com Deus. A oração do pastor, ela deve ser essa oração sincera. A palavra sincera na Bíblia, ela tem o sentido de sem cera, sem maquiagem, sem nenhum tipo de truque, né? Uma oração sincera é uma oração que o salmista, no Salmo 51, 17, fala que parte de um coração contrito. Ele diz lá, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, uma oração sincera é uma oração que parte deste coração contrito, compungido, quebrantado perante a face de Deus Todo-Poderoso. Paulo, instruindo a Timóteo, nessa segunda carta, ele fala no capítulo 1 de uma fé sem fingimento que habitava no coração de Timóteo. E a oração sincera, ela implica nisto, né, que parte de uma fé sem fingimento, uma fé pura, genuína, aquela fé salvadora, aquela fé que é dom de Deus e que está no coração do pastor também. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, 17, Davi orando aquela oração sincera, ele diz, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Nós sabemos que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Então, a oração do pastor deve ser uma oração sincera diante de Deus. E outro aspecto da oração pastoral é que a oração do pastor deve ser uma busca constante de comunhão com Deus. Quando lemos aqui o texto, Paulo está dizendo aqui que se use a prática de orações. Então, a prática aqui nos coloca diante de uma dinâmica constante. Não é orar só na hora do aperto, do atrito, da dificuldade, mas ter uma prática de oração, ter um hábito de oração. São os bons hábitos da vida cristã que nós devemos pedir que o Espírito Santo desenvolva no nosso coração. Um deles é o hábito da oração. Então, a prática da oração nos coloca aqui diante da necessidade dela. E a grande necessidade da oração para a vida de um crente, para a vida de um pastor, é exatamente buscar a comunhão com Deus. Há pessoas que só oram quando precisam de alguma coisa com Deus. Já pensou um filho que só aproxima de você quando ele tem algum pedido para fazer? Ele não quer comunhão, não quer intimidade, não quer aproximação, só aproxima por interesse, por algum pedido, por alguma reivindicação. Não seria uma comunhão saudável. E esse aspecto da oração do pastor como a busca de comunhão com Deus, esta prática da oração, recorrer a Deus para essa busca de comunhão, nos remete ao modelo de oração e de vida de oração que o próprio Jesus nos apresenta nos evangelhos. Jesus, ele nos ensina ali nos evangelhos a orarmos para termos comunhão com Deus. Este é o grande aspecto da oração. Esta comunhão com Deus, uma comunhão constante com Deus, de coração limpo, que mesmo em meio às nossas lutas da vida pastoral, não perdermos este princípio da comunhão com Deus e ser buscado ele em oração, como Jesus fazia. Jesus, em muitos momentos, ele afastava da multidão, ele afastava daqueles tumultos do seu ministério, onde ele ia, multidões o cercavam,
e ele afastava para um tempo de oração, exclusivamente para estar em comunhão com o Pai. Quando nós estamos em comunhão com Deus em oração, nós atendemos este princípio que Paulo estabelece aqui de fortalecer o nosso coração na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Outro aspecto da oração pastoral que esse texto nos ensina é que nós não podemos orar só por nós mesmos. Nessa comunhão com Deus, nós estamos em oração por nós mesmos, para fortalecer o nosso coração na graça de Deus. Mas Paulo também diz que o pastor ele precisa de orar em benefício dos outros, né? E ele fala que se use a prática de orações e súplicas em favor dos outros, em favor de todos os homens. Nós temos um dever de orar por todas as pessoas, todos os homens aqui, em benefício dos outros. E ele usa aqui umas terminologias que nós bem conhecemos na nossa prática da oração. Ele diz aqui, súplicas é quando nós temos algum pedido de alguém que nos foi passado, que nós vamos colocar diante de Deus. Orações, esses princípios da comunhão com Deus. Intercessão é quando nós conhecemos a necessidade de alguém e vamos interceder a Deus por esta pessoa. E ações de graças fazem parte das orações, essas modalidades, e uma delas aqui, Paulo refere a ações de graças. Oração também é para nós agradecermos a Deus as bênçãos recebidas. E orar pelos outros, orar pelas autoridades, pelos reis, nosso país. Esse tempo de pandemia, né, que nós estamos precisando muito de nos unirmos aí em oração, pedindo a Deus que traga uma redenção sobre a terra e faça cessar essa pandemia. Orarmos pelas nossas ovelhas. As nossas ovelhas, nesse tempo de pandemia, estão muito aflitas. Quando a gente liga para uma das nossas ovelhas para orarmos com elas, nós vemos assim, como que esse momento de oração pastoral com essas ovelhas, nosso rebanho bendito do Senhor, com bem faz ao coração das nossas ovelhas, este momento de oração pastoral com elas. Então, a oração do pastor ela deve ser em benefício dos outros. Muitas pessoas devem usufruir desta graça de Deus através da intercessão pastoral, e como nós vemos assim que é saudável ao coração das nossas ovelhas quando ligamos para elas para orar por elas, seja no momento de aflição, de tratamento de saúde ou de algum problema familiar, ou seja, simplesmente dizer assim, lembrei de você, estou ligando, quero orar com você nesse momento, ler a palavra, orar com você. É como aquela visita pastoral em tempos de pandemia, nós temos esse recurso do telefone, né, de uma chamada de vídeo, enfim, os meios de aproximarmos. Então, intercedemos pelos outros. Um quarto aspecto da oração pastoral é que ela deve ser para o crescimento na piedade e no respeito. Paulo fala aqui para que vivamos vida tranquila com toda piedade e respeito. A oração do pastor ela deve buscar a vontade de Deus. A piedade aqui é esta nossa comunhão, uma vida piedosa, uma vida de devoção, uma vida de temor do Senhor, uma vida de compaixão, o coração pastoral. Quanto mais ele cresce em piedade, mais ele cresce em devoção, em temor, em compaixão, né? E essas coisas fazem parte de um coração pastoral. E a oração é este instrumento de acesso que nós temos a este crescimento na piedade, no respeito, nesta comunhão com Deus e na comunhão com o povo de Deus, na comunhão do Espírito de Deus. Então, são qualidades que devem estar presentes no coração
de um homem de Deus, esta piedade, este respeito, e isto é um crescimento em oração. E, por fim, a oração do pastor, ela deve alimentar a esperança das promessas de Deus em seu coração e também no coração da sua igreja, mas principalmente esse aspecto da esperança. A oração do pastor, ela deve alimentar este progresso no Evangelho. Baxter, no seu livro O Pastor Aprovado, ele diz que estudar e pregar com esperança de um sucesso verdadeiro que vem da graça de Deus para o coração do pastor e da igreja deve ser uma motivação constante do ministério pastoral e da vida de oração. Esse aspecto da esperança. Nós estamos vivendo um tempo, parece que as pessoas estão perdendo a esperança. O medo que estamos vivendo nesta pandemia é um aspecto da falta de esperança, da visão da vida eterna. C.S. Lewis diz que de tanto ausência da pregação da vida eterna e da eternidade, as pessoas foram perdendo a esperança de viver. A vida cristã nos ensina a enxergar a nossa existência com a dimensão da eternidade. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. E esse aspecto da esperança precisa de estar muito presente na oração do pastor para nutrir o seu coração e o coração da sua igreja. Esperança nas promessas de Deus, esperança naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, feito este pano de fundo, eu quero trazer aqui algumas aplicações finais desta nossa meditação desta manhã. Primeiro, o pastor e a oração, nós devemos atentar que devemos sempre avaliar a nossa vida de oração com sinceridade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, nós, pastores, precisamos de avaliar a nossa vida de oração e a sinceridade das nossas orações diante de Deus. Segundo aspecto prático é que esta avaliação da vida de oração, ela reflete a nossa comunhão com Deus e reflete a consistência do ministério que Deus nos confiou para ser realizado dentro da vontade de Deus. A oração é esse ajuste do nosso ministério à vontade de Deus. Um outro aspecto prático é que nós devemos sempre avaliar o conteúdo e a espiritualidade das nossas orações. Basta você ler as orações de Paulo nas cartas paulinas, o conteúdo das orações dele, para nós avaliarmos o conteúdo e a espiritualidade das nossas orações. E, por fim, entender que a oração, como um meio de graça, ela é um exercício espiritual no qual o coração do pastor se fortalece na graça de Deus que está em Cristo Jesus, como Paulo expressa aqui a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Esta graça aqui é que está disponível a nós em Cristo Jesus e que nós sabemos o quanto nós carecemos dela. A oração, ela traz, é como um telescópio que traz aquelas coisas que estão longe, pequenas, traz para perto de nós e as torna compreensíveis e visíveis aos nossos olhos. Então, assim, a minha oração é que Deus abençoe a cada um de nós, pastores, nesta vida de oração, de comunhão com Deus, e que também fortaleça o coração de toda a nossa igreja neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo e que deve ser superado com comunhão com Deus, leitura da palavra e especialmente a oração. É na oração que nós nos fortalecemos em Deus para lutarmos estas lutas e enfrentarmos estas
adversidades. Então, eu agradeço aí, Denise, esse momento aqui que vocês nos dão a oportunidade de falarmos aos nossos colegas pastores aí do Presbitério de Campo Grande e falar desse assunto tão importante que é a oração, onde o nosso coração é fortalecido na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe e nos dê a graça, derrame a sua graça em nossos corações nesta manhã, tá bom? Antes de voltar a palavra aí para você, eu quero fazer uma oração e não sei se está na sua planilha aí, a gente dar uma oportunidade ao reverendo Balbino, como secretário de apoio pastoral do Sínodo, para trazer aí também uma saudação aos irmãos, tá bom? Deixa eu orar. Senhor, nós agradecemos esse tempo que estamos juntos aqui nesta plataforma com nossos irmãos e irmãs. Agradecemos pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra e meditarmos na importância da oração para o ministério pastoral, não só nesse tempo de pandemia, mas em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Recebe a nossa gratidão, fortalece o coração de cada colega pastor, nesta graça que está disponível em Cristo Jesus para o seu ministério, para o meu ministério, para a vida da tua igreja. Oramos com gratidão e louvor e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor Demar, por essa palavra abençoada. O senhor falou aos pastores, mas falou para as mulheres também, né? Para todos nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como ela própria diz. E nós gostaríamos de ainda passar um vídeo, antes de passar a palavra ao pastor Balbino. E, como federação, nós não tínhamos nenhum evento assim para reunir os pastores. E aí, aproveitando essa plataforma, né, que a gente pode conectar de qualquer lugar do mundo, olha que bênção. De repente, se fosse presencial, a gente não conseguiria reunir todos, né? Devido à distância, devido às dificuldades aí, se locomover. Mas olha que bênção que tá. Quando a gente está aqui no computador, a gente olha aqui, o pastor lá em Chapadão do Sul, Andréia, pastor Flávio, Acoxim, Campo Grande, uma bênção, né? Maria Mendes está lá em Bandeirantes participando junto, José Irmelindo lá em Cacilândia, então isso é bom demais, é gostoso estar com vocês, tá? Pastor Demar lá de Dourados com o pastor Balbino, olha que bênção, né? E a nossa preocupação como federação é essa, é integrar nossas igrejas, né? É integrar as mulheres, e aí a gente também quis integrar os pastores, trazer esse momento de comunhão gostoso com vocês, e trazer também uma palavra de fortalecimento, assim como a Bia Gina leu, nossa secretária presbiterial. Vocês são muito importantes para nós, vocês são importantes no reino de Deus, né? Mesmo que ainda não foi ordenado pastor, como o nosso obreiro Douglas, lá em Coxim, mas já é uma bênção ali, um instrumento do Senhor naquela cidade, naquela igreja, e Deus tem usado vocês, e vocês estão em nossas orações. Então, eu fiz um vídeo, irmãos, é um vídeo caseiro, tá? É um vídeo simples, para demonstrar aqui o nosso carinho por vocês, o nosso amor. Foi sugerido a todas as mulheres das nossas igrejas que preparassem um mimo para os nossos pastores, missionários e obreiros, né? A maioria atendeu o nosso pedido. Teve gente que falou para mim, umas irmãs, que ainda vão entregar. Falei, tá valendo, né? Então, a gente viu pelas fotos a alegria que os pastores ficaram surpresos, né, em receber esse presente, esse mimo, esse carinho das irmãs. Então, nós, como federação, gostaríamos de ir pessoalmente na casa de cada um entregar. Como é difícil, né, a dificuldade, então, nós tivemos essa ideia de pedir ajuda para as mulheres das igrejas. Independente de ter SAF ou não, nós nos comunicamos com elas e sugerimos, irmãs, vamos fazer? Vamos preparar um presente para os nossos pastores, demonstrar para eles que eles não estão sós, que eles são importantes, que nós os amamos e eles estão sempre nas nossas orações, né? Então, eu vou passar aqui, irmãos, qualquer falha, vocês me perdoem, tá? Porque foi muito corrido, assim, para fazer. Até ontem, 10h30, tinha gente me mandando foto. Então, consegui fazer rapidinho.
Vou pôr aqui, só um instantinho. Irmãos, gostaria de saber, vocês estão visualizando o vídeo? Faz um joinha, sim? Ah, então tá bom, vou continuar, desculpa, vou começar de novo. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Seu viver mais de 80 anos quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou.
irmãos. Então, esse foi um carinho nosso para vocês. Vocês, pastores, missionários, obreiros, são bênção. Suas famílias, esposas, filhos são bênção. E nós estamos à disposição de vocês, no que precisarem, tá? Deus abençoe ricamente. E, mais uma vez, desculpa as falhas. Eu sei que não ficou como eu gostaria. Eu gostaria de ter colocado mais coisas, mas a SAF ora por vocês. Às segundas, quartas e sextas, nós temos orado, as mulheres do Mato Grosso do Sul têm orado pelos nossos pastores, famílias, igrejas, e Deus tem sustentado a nossa vida e as nossas igrejas através da oração. Então, que nós possamos ser firmes na oração, orar e sem cessar, né? Então, eu quero passar a palavra para o pastor Balbino, secretário de apoio pastoral do Sínodo, para dar uma saudação, pastor. Pastor, o senhor tem que clicar aí e desbloquear o microfoninho. Prendeu, pastor? Glória a Deus. Não abriu ainda, pastor. Tem que... Ele está com um corte no meio, o microfone, o senhor tem que clicar para ele abrir. Agora foi. Eu ainda aprendo. Eu estou ainda na juventude, vou aprender. Ao reverendo Edelmar, minha saudação, e gratidão por informar-me desta reunião, e pela oportuna relevante mensagem que nos trouxe. Aos meus colegas pastores, também aí, e nós nos alegramos pela a Federação de SAF, e eu tenho assim, uma gratidão muito grande pelo PCGE, pelo Presbitério de Campo Grande, e as suas sociedades domésticas, por ter sido esse presbitério que me ordenou, através dos seus ministros, o presbitério de Campo Grande, fui ordenado em 1979 pelo presbitério de Campo Grande. Então, minha carteira de ministro está lá, PCGE. Esse PCGE jamais eu vou esquecer. A palavra também tão bela e carinhosa da irmã Bia, quando dirigiu seus pastores jubilados, pela graça de Deus eu pude chegar até aqui, e agora ainda com alguns desafios e oportunidades que o Senhor tem nos dado no seu reino. Nós precisamos mesmo, meus irmãos, desses momentos como este, uma iniciativa brilhante da nossa SAF, e lembrei da palavra de Tiago, que nos fala que à medida que vemos que a vinda do Senhor se aproxima, cada dia mais se aproxima, devemos fortalecer os nossos corações. Então, é uma ordem, né? É Ele que nos fortalece, mas há uma responsabilidade nossa em usar os meios de graça, como esse que nós ouvimos, a oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão dos irmãos, fortalecer os nossos corações, porque os dias, na verdade, são maus. Eu fico muito feliz, irmãos, que ainda nós podemos alimentar e viver nesta esperança. Não é? O nosso otimismo não é um otimismo, um humanismo vazio, mas é um otimismo esperançoso daquele que nos faz a promessa de estar conosco, assegurarmos a nossa garantia de salvação até o final. Aos meus irmãos amados, mais uma vez com a boca cheia, eu falo PCGE, aos meus amados irmãos, meu abraço fraterno, carinhoso, e aqui estamos à disposição também dos nossos queridos irmãos e irmãs, e que assim Deus nos abençoe. Amém. 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 Agora, irmãos, a gente já está finalizando o nosso Rev Encontro, e eu quero abrir, se alguém, algum pastor, irmãs, quiserem falar mais alguma coisa, deixar uma saudação. Pastor Augusto quer. Vou passar a palavra ao pastor Augusto, então, presidente do presbitério, para estar falando com vocês. Obrigado a todos, na graça e paz. Muito feliz por esse encontro, meus irmãos. Quero agradecer imensamente à Federação de SAF. Sou suspeito de falar, irmãos, porque muitas das coisas que acontecem eu estou sabendo, né, por causa da esposa. Mas fiquei muito feliz esse ano com as orações das irmãs. A Denise fez um planejamento das irmãs ligarem para os pastores, e orarem com os pastores. E ela ficava, alguém já ligou para você? Alguém já ligou para você? Eu falei, não, só mensagem. Mas eu estou feliz porque eu não recebi uma só oração, mas pelo menos umas 3, 4 orações de irmãs que ligaram e oraram.
E cadê a Irene? Irene, li todos os seus artigos que você me mandou, tá? Principalmente daquela que fala que o pastor, que a esposa do pastor queria separar dele porque ele não orava na madrugada. Mas li, fiquei muito feliz. Denise me acompanha aqui nas orações. Nós temos a reunião de oração na terça-feira e na quinta-feira de madrugada. E a Denise sempre é minha parceira aqui, nós oramos juntos na madrugada. Estou muito feliz, quero agradecer à Federação de SAF, as irmãs que se preocupam com os pastores. Estou até aqui emocionado, de verdade, por ver que a SAF tem um carinho muito grande por todos os pastores, mesmo aqueles que não receberam mimo, mesmo aqueles que elas não conseguiram entrar em contato. Eu consegui ver todos os nossos colegas pastores aí. Até a cesta do Bento, eu fiquei com ciúme, falei com a Denise que parecia que tinha uma mortadela gigante. Aí ela falou que era um pão, Bento. Pão caseiro. É um pão caseiro. Eu achei que era uma mortadela. Mas brincadeira, Bento. Tá? Quero agradecer realmente à Federação de SAF, aos colegas, né? Ao nosso presidente do SINDO, o reverendo Delmar, pelo carinho, pela disponibilidade, tá? Sempre presente. Muito obrigado. Ao reverendo Balbino também, meu irmão. Olha, quando o irmão perguntou aqui antes, né? O senhor lembra de mim? Irmão, realmente, eu acho que nós não nos conhecemos pessoalmente, só de ouvir falar mesmo, tá? Mas já tenho um carinho muito grande. Quero finalizar, irmãos, agradecendo a Deus por todos os colegas que entraram, pastores, e que Deus nos abençoe para que nós possamos ter essa comunhão deliciosa com as nossas sociedades internas, em especial a Federação de SAF. Muito obrigado a todas as irmãs, de coração. Mais alguém, irmãos, quer falar? Pastores? Eu quero dar mais uma palavrinha. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos e que nós temos diariamente, que realmente o nosso trabalho só se edifica com Deus nas nossas vidas. E que eu estou aqui emocionadíssima com este evento. A felicidade que Deus está olhando lá em cima e deve estar sorrindo muito por nos ver unidos pela paz que Ele emanou em nossas vidas. Ao pastor Mariano, que foi um jubilado também, eu tenho que agradecer, porque desde o tempo em que eu comecei a ser presidente de SAF, ele sempre nos prestigiou e prestigia a SAF como elemento importante de uma igreja. Como disse, eu acho que o pastor Douglas, se não me engano, ele disse que uma igreja sem SAF é igual uma pessoa manca. E eu acredito que realmente seja. E nós somos felizes, 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 felizes por essa reunião. Obrigada a todos. Obrigada, José Esmelindo, pastor José Esmelindo, que nós temos nos correspondido e ele tem enviado para mim muitas orações. Ao pastor José Leandro, não sei se ele está presente. Ao pastor Josenir, lá de Chapadão do Sul, que eu, assim que o conheci e conheci a Andréia, foi assim, uma felicidade enorme. E eu tenho no meu coração iguais aos outros. Só que foi o primeiro que eu conheci de fora. Então, eu guardo uma lembrança eterna dele e alegria. Obrigada a todos e um bom dia para todos. Bom dia, irmãs, colegas ministérios. Para nós é uma alegria ter essa programação. Obrigado pelo cuidado da SAF por nós, pela família pastoral. Nós só temos a louvar a Deus por esse apoio, por esse suporte. E tem sido algo que tem nos ajudado nessa caminhada. Então, nós louvamos a Deus por essa iniciativa e muito obrigado. Pastor Elias está abrindo o microfone, pastor, vai falar? Não abriu ainda não. Esse microfone é difícil mexer, misericórdia. Tem hora que não vai, né? Enquanto isso, irmãos, vamos fazer uma foto? Vamos
Depois a gente vai espalhar nas redes, tá, irmãos? Abriu aqui. Abriu, minha irmã. Abriu. Abriu. Oh, Cadê a Rosângela, pastor, para sair na foto? A Rosângela chegou alguém ali, ela foi atender. Está chegando aqui. Então pode falar. Depois na Não, pode, chegou aqui, já voltou. Pode falar. Aqui, dá um oi, Rosângela. Não, eu só quero dizer a alegria que eu tive. Nós estamos todos. Eu penso que os pastores já agradeceram, né? Mas é uma frase que está em moda agora, já há algum tempo, dizem assim que menos é mais, né? Está falando na televisão direto, né? Outra coisa que também que dizem que fazer o simples é mais difícil, né? Do que às vezes fazer o simples com resultado. E eu quero aqui, minhas irmãs, louvar a Deus pela vida de vocês, por essa diretoria da nossa SAF, do nosso presbitério, e especialmente, minha irmã Denise, pela sua liderança, pela sua dedicação. Então, a Bíblia diz: a quem honra, honra, né? Então, parabéns, assim, porque nós temos uma SAF muito ativa no nosso presbitério. Essa questão da oração, essa questão de uma oração é um negócio muito legal. Essa oração que o pastor falou, o Augusto falou, o dia que eu recebi de uma irmã, foi um dia que nós perdemos um amigo por causa da Covid. Então foi muito, muito, muito legal. Desculpa. Mas é isso. O Jesus ensinou isso, né, irmã? As coisas simples são as que alcançam. Às vezes as pessoas querem achar que tem que ter tanta coisa, mas eu quero aqui honrar a sua vida, minha irmã Denise, a SAF da minha igreja, minhas irmãs, e a SAF do nosso presbitério. Que Deus abençoe muito. É uma alegria ver alguns irmãos aqui. Infelizmente tive um problema técnico aqui, nós não conseguimos ver todo mundo. Mas pastor Balbino é alguém do nosso coração também, que alegria. Saber que ele agora vai cuidar de mim, né, pastor Balbino? De novo, né? Vai cuidar de mim. Trabalho, hein, pastor? Então nós estamos juntos. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Elias, pode deixar que eu vou abraçar aqui, tá? Denise, antes da sua foto aí. Oi. Denise, antes da sua foto aí, só assim, também parabenizar aí a Federação de Campo Grande por essa iniciativa. Isso faz um bem muito grande aos pastores, né? Que a gente está vivendo um tempo muito tenso. E iniciativas dessa natureza faz muito bem a nós, pastores, e a oportunidade também de encontrarmos, vermos uns aos outros, né? E estou gostando aí de ver os nossos pastores jubilados juntos conosco aí nesse momento, né? Homens que têm uma história bonita aí na nossa região, como o reverendo Mariano, o reverendo Balbino, né? Então, a gente louva a Deus pela vida desses irmãos. E agradecer aí. Hein? Reverendo Flávio, né? Flávio está aí também. Está aí também? Então, é que eu não tinha visto. Se tiver mais algum jubilado, é extensivo, obviamente, a todos. Mas, assim, a alegria da gente poder encontrar aqui nessa plataforma, né? Não só os nossos pastores, mas também nossas irmãs aí da SAF, da Federação de Campo Grande. Então, nossa gratidão a Deus, que Deus abençoe muito o trabalho das irmãs aí, tá bom, Denise? E parabéns pela sua iniciativa aí como presidente, tá? Obrigada, pastor. Pastor, eu louvo e agradeço a Deus muito mesmo pela vida de cada uma das minhas irmãs da executiva. Porque eu tenho umas ideias, assim, e elas abraçam comigo, sabe? É uma benção essas mulheres, sabe? A Bia, a Luciana, a França, a Heloísa, a Irene, a Cleonice, Jússi, Dinalva, as irmãs da nossa SAF, que caminha conosco, né? A Anitta está aqui hoje, ó, Tereza. Então, agradeço a todas, né? A Cida, a Heloísa, né? Que é a nossa tesoureira. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas, porque tudo isso é possível porque elas se enganjam comigo, né? Elas estão juntas
E é um trabalho mesmo de parceria, de grupo, né? E com o mesmo foco, com o mesmo objetivo sempre. Então, vamos fazer a nossa foto, irmãos? Eu sei que tem uns que já têm compromisso, que precisa abandonar aqui a gente, mas quem quiser ficar aí conversando, a gente fica conversando. Mas vamos fazer uma foto para a gente encerrar? E aí a gente conversa mais. Então, vai lá. 1, 2, 3 e já. Isso. Deixa eu ver se tem mais gente na outra tela. Tem mais gente, mas não está aparecendo a pessoa, está sem vídeo. Ah, lá, apareceu. Ah, o Anderson apareceu com a Misley. Então, peraí, vamos fazer outra foto. Clenista.